Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de Química começando, né? Vamos lá, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto passado, né? Estamos tratando de funções químicas. Na aula passada nós falamos dos ácidos, das funções ácidas, e hoje nós vamos dar continuidade falando das bases, né? Então as bases, elas também são conhecidas como hidróxidos, ou a gente fala base, ou a gente fala hidróxido, né? Então veja só, tá aqui, hidróxidos. Então, quem são as bases? Bases ou hidróxidos estão presentes no nosso dia a dia. São chamadas substâncias básicas ou substâncias alcalinas. Podem ser conhecidas dessa forma. Então, nós temos aqui as bases ou hidróxidos, o limpa-forno, a soda cáustica, alguns exemplos dessas substâncias que estão no nosso dia a dia, que estão na nossa casa, né? Vamos lá. Então, as bases são substâncias formadas pelo ânion. O ânion já sabemos que é um íon negativo. Pelo ânion OH, tá vendo? Esse OH aqui, ele se chama hidróxido ou hidroxila. Eu costumo chamar hidroxila, esse OH aqui, olha, esse radical aqui, associado a um cátion. Cátion sabemos que é um íon positivo. Então, para formar uma base, você tem um íon negativo, que é a hidroxila, e tem um cátion, que geralmente é um metal. Então, nós temos aqui, sabemos, só relembrando, né, que quem é o cátion é o íon positivo. Então, nós temos aqui um exemplo de base, veja só. MgOH, olha aqui o íon negativo, olha a hidroxila aqui, tá vendo? E o íon positivo, quem é? Vai ser sempre um metal, geralmente é um metal, então eu tenho aqui, ó, o magnésio CaOH, que é o cálcio, né? Cálcio associado à hidroxila novamente, ó. E aqui eu tenho o ferro associado novamente à hidroxila. Voltando só para a gente confirmar o que foi dito acima. Então, as substâncias formadas, as bases são substâncias formadas pelo ânion, que é uma hidroxila, associado ao íon positivo. Então, a hidroxila vai estar sempre associada ao íon positivo. Quando isso acontecer, nós temos uma base, né? Aí, as características das bases, quais são? As bases são substâncias com sabor adstringente, possuem sabor adstringente. Que sabor é esse? É aquele sabor que prende a língua, como o sabor da banana verde, o sabor do caju, aquele sabor que trava a língua, né? Dá um ranço. Em solução aquosa, ou seja, solução com água, as bases, elas liberam essa hidroxila como íon negativo. Toda vez o íon negativo de uma base vai ser a hidroxila. Quanto maior a concentração de íons negativos, ou seja, quanto maior a concentração da hidroxila, mais básica vai ser a substância, certo? Boa condutora de eletricidade, ou seja, as bases são excelentes condutoras de eletricidade porque elas sofrem processo de ionização. O que é isso? Em solução aquosa, ou seja, misturada com água, ela vai liberar íons, né? Então, libera o íon negativo, por isso que ela é boa condutora de eletricidade. Toda base termina com a hidroxila. Esse terminar que eu estou falando é na sua fórmula química, né? Toda vez que a gente observa uma fórmula química que termine com a hidroxila, aquele composto se trata de uma base. O sabor adstringente, vê só, é o sabor que trava a língua. E nós temos aqui o sabor do caju, o sabor da banana verde e alguns frutos, como a maçã, a pera, eles possuem esse sabor que trava a língua. A ionização, o processo de ionização das bases. As bases, elas liberam a hidroxila como íon negativo. Então, veja só, eu tenho aqui uma base, um composto aqui, a base de água. Você vê que eu tenho uma base misturada com água. O que é que vai acontecer? A água vai quebrar o composto e o íon negativo quem vai ser? Vai ser sempre a hidroxila. E o outro é o quê? O outro é o íon positivo. Então, tá aqui o íon negativo e o íon positivo. Mas o íon negativo será sempre a hidroxila, certo? Aí nós temos aqui a escala de pH, a escala de potencial de basicidade, né? A escala de potencial de basicidade, nós temos o quê? No 7, nós temos o potencial neutro. Para cá, nós temos as soluções ácidas e para cá nós temos as soluções básicas. A setinha está indicando, para a direita básico, para a esquerda ácido. Então, nós temos aqui nas substâncias básicas, observe que eu estou aqui no 7, eu tenho meio neutro. E na medida que eu vou partindo de 7 para o 14, eu vou aumentando a basicidade da substância. Quanto mais íons negativos
de hidroxila essa substância apresentar, mais básica ela será, mas se afastando do 7 ela vai estar, tá certo? Aí você vê que aqui é crescente, ó, tá vendo? Continuando, nós temos aqui a questão da condutividade elétrica. O que é que nós temos? Como a base ela é uma substância que sofre ionização, processo de ionização, quando ela está misturada com água, ela é uma excelente condutora de eletricidade. Então, você observa aquele mesmo desenhozinho que ele colocou uma pilhazinha dentro de uma substância básica e a lâmpada acende, né? Isso acontece com os ácidos, acontece com a base e com outras que a gente vai ver lá na frente. Então, vamos lá. A terminação. Quando eu falo em terminação, eu falo na questão da escrita mesmo, na questão da fórmula. Toda base, ela termina com a hidroxila, olha, NaOH, olha a hidroxila aqui, então eu já sei que isso aqui é uma base, presta atenção a isso. NH4OH, tá vendo? Olha, eu já sei que é uma base. CaOH2, já sei que isso aqui é uma base. Então, toda base, ela termina com a hidroxila, que é o OH. Se eu fizer uma comparação entre ácidos e bases, aí nós temos aqui as substâncias ácidas. São substâncias moleculares, né, formadas por ligações covalentes. Em solução aquosa, ou seja, em solução com água, se ionizam, liberando o hidrogênio como íon positivo. Todo ácido começa a sua fórmula química com hidrogênio, tá? Com exceção da água, toda substância que começa com hidrogênio, ela é um ácido. Aí eu tenho aqui, ó, HCl, é um ácido, olha o hidrogênio aqui, ó. HNO3, olha o hidrogênio aqui, ó, é um ácido. H2SO4, olha o hidrogênio aqui primeiro, ó, é um ácido, tá certo? Só não entra nisso aqui a água. Então, veja só, já as bases são substâncias iônicas, enquanto os ácidos são moleculares, as bases são iônicas, né? São formadas por ligações iônicas. Em solução aquosa, os ácidos liberam o hidrogênio positivo, as bases liberam a hidroxila como íon negativo. Todo ácido começa com hidrogênio, toda base termina com a hidroxila, com o OH. Então, eu tenho aqui, ó, MgOH, LOH, AgOH e por aí se vai, né? Nomenclatura das bases. Como fazer para dar nome às bases? Escreve-se primeiro a palavra hidróxido mais o nome do cátion, tá? Então, eu tenho aqui, ó, MgOH. Eu escrevo a palavra hidróxido mais mais o cátion. Quem é o cátion aqui? Mg, porque isso aqui é o íon negativo, o íon positivo é o cátion, né? Quem é o cátion aqui? O magnésio, a Mg é magnésio. Então, ficou hidróxido mais mais magnésio. Quando eu junto tudo, fica como hidróxido de magnésio. FeOH, hidróxido mais mais ferro. Quem é Fe? Ferro, hidróxido de ferro, depois que eu juntei. CaOH, aí eu escrevo a palavra hidróxido mais mais cálcio, né? Com um H aqui, mas seria cálcio. Mas, quando junto tudo, vai ficar o quê? Hidróxido de cálcio, né? Então, aqui termina a nossa aulinha de hoje e até a próxima aula e façam a atividade, ok? Um abraço para todos.